vai chegando aí. Quem puder indicar. Fabi Lucena. Fabi Lucena tá com um produto muito bom aí, GIFs, pra gente mandar pros alunos. Quem quiser comprar com ela, só chamar lá em box. Meu amor. Aquele bolo que aconteceu. Cara, uma coisa que gera muita dúvida e é uma coisa muito simples. Simples, mas porque a gente trabalha com isso, né? Mas é a iniciação esportiva, né? Eu vou começar a perguntar assim, qual a menor idade que você tem hoje no LPO e a maior idade que você treina? Hoje, ativo comigo, a menor idade é um menino de 6 anos e a maior idade tem um menino de 25, acho, 24. Assim, que treina no alto rendimento, mas que treina o LPO comigo como para aprender movimentos e tudo mais, tem gente de 35, 45, 50 anos. Então, o mais novo é mais fácil de achar. Foi até uma pergunta ontem na live da Lívia, algumas mulheres, né, perguntando se poderia começar depois dos 50, né, a treinar LPO, né? Sim, é que eu falei até na live com o Rafael, né, nosso amigo lá de BH, que a gente falou também sobre iniciação esportiva, e eu peguei e falei que não tem uma idade de se começar. Eu acho que a pessoa, quando quer começar a fazer uma atividade nova e se propõe aquilo, não importa se vai ser o campeão olímpico depois dos 23 anos ou se começou com 10 anos. É questão de querer e também ter um talento dentro da modalidade, né? Falei até, dei o exemplo da minha prima, que é a Aline. Ela veio do atletismo, chegou no levantamento de peso na mão do Dragos com 23 anos, tinha uma base esportiva e ela foi a primeira medalhista pan-americana que o Brasil teve, né? Então, não foi aos Jogos Olímpicos por questões de critério, mas é aquela questão, né? Pode começar com qualquer idade. Isso aí é dedicação de cada um e também o propósito de cada um, né? É verdade. Você tá falando que eu tô com retorno, mas a gente não tá conseguindo tirar, pessoal. Só comigo isso. Só com Alex Todd. Desculpa, gente. E aí, Alex, você divide por idade o tipo de treino? Sim, eu não posso. Os meninos mais novos, né? Eu considero mais novos 6 a 9 ou até 10 anos de idade, né? Que ainda estão naquela primeira fase de formação, aquela primeira parte de ganhar equilíbrio, de tudo mais que os meninos acabam amadurecendo depois em relação às meninas, inclusive. Hoje eu tenho mais meninas do que meninos dentro do grupo de levantamento de peso, e a gente vê muito na prática isso. As meninas, por questão de maturação, muito mais cedo, com 10 anos você vê meninas levantando mais peso, inclusive, do que os meninos de 10 anos, ou até mais velhos, de 11, 12 anos, ou equiparando eles até. E os meninos vão desenvolver um pouquinho depois. Então, essa questão de queimar etapas. Então, geralmente eu costumo dividir. Os meninos mais novos começam com 2 vezes na semana, o treino dura de 20 a 30 minutos, eu não passo disso. A atenção deles não fica voltada totalmente a você, isso é fato. Passou de 30, 40 minutos, eles já começam a dispersar e não começam mais te ouvir. É uma fase lúdica, falo desde o início, já deixo claro que o levantamento de peso para criança não é o levantamento de peso que a gente vê os adultos treinando, tem uma parte lúdica muito forte e que depende de muita criatividade do treinador, principalmente, porque a gente precisa, de certa forma, manter o menino ali. Eles não têm idade de competição, mas eles estão ali para ter uma vivência, a oportunidade de viver aquela modalidade. Então, você conseguir dar um feedback positivo a ele, de que ele é muito bom. Eu levei meninos mais novos, igual a gente tem nos festivais. Tem um festival aqui da Mangueira, a gente fez um festival no Dragos também. Eu levei um menino que tinha 8 anos de idade, e ele chegou lá, quando ele levantou a primeira vez, ele falou: tio, é a maior emoção, uma adrenalina que eu nunca senti na minha vida. Entendeu? Então, assim, é a questão dele gostar, essa felicidade dele traz pra gente. Entendeu? Então, eu zelo muito pelas minhas crianças, não minto, e também zelo pelo meu trabalho, porque é aquela questão, perdi muitos alunos novos, por questão de médicos que falaram com uma mãe que
que aquilo dali era loucura, que a Mangueira era maluca, que contratou um professor mais maluco ainda e estava dando levantamento de peso para crianças. E sem saber o que era o levantamento de peso. Saber o que era o levantamento de peso para aquela criança. Então é muito importante essa iniciação, principalmente, para que a gente consiga fazer um desenvolvimento global de características físicas, biológicas, culturais, de todos os alunos. Aqui eu trabalho numa comunidade, então a maioria dos atletas que eu tenho são de comunidade, carregam uma cultura diferente, tem uma carga emocional totalmente diferente de outras regiões, assim como eu já trabalhei em Minas, trabalhei em outros lugares e sinto essa diferença entre os atletas, né? Então tem sim essa diferença de atletas mais novos em questão de tempo de treino, bem cronometrado ali, meia horinha no máximo, e dias de treino. Depois, quando começam a avançar a idade, a gente começa a aumentar 3 vezes por semana, até porque sozinho você não consegue dar conta de todo mundo. Virou as costas, tem um passando debaixo de um banco e dando volta no banco, entendeu? Então você fica meio perdido. Mas tem essa divisão, óbvio que a gente prepara a maioria dos meninos para poderem ter a experiência esportiva. Acho que foi uma das preocupações com a criação do Festival Mangueira, principalmente, que é destinado a pessoas que nunca competiram LPO, por exemplo, ou que ainda estão na idade até 17 anos, que é considerado júnior, né, da juventude. E tem essa questão, né, de você preparar esse menino para competir, preparar para se divertir e tudo mais. Até com os meus alunos mais velhos, 16, 17 anos, eles têm um dia de recreação. É necessário isso, porque você trabalha outras valências além do LPO, não é só a parte técnica do LPO. São valências que você vai jogar uma bola de basquete, tem que ter coordenação, e isso é válido para mim, tá dentro do meu treino, entendeu? Isso é importante, eu vou fazer a pergunta do Paulo, mas é importante você falar que existe uma desistência muito grande quando ele sai da fase adolescente para adulto, né, no meio esportivo, né, por causa do desgaste que ele teve na iniciação toda, Exato, né? O Paulo vou dar o também meu é exemplo. experiente em futebol, né? Vou dar o meu exemplo, então, que é muito vivo, que eu vim do atletismo, tentei fazer 2 modalidades ao mesmo tempo numa fase da minha vida, onde meu corpo não aguentou, e talvez a minha iniciação foi muito, vamos dizer, acelerada em relação à idade que eu estava ou à minha maturação. Eu tive muita dor no joelho logo cedo, eu tive os Gutleiter, né? Nos 2 joelhos. Tive nos 2 joelhos, e isso decorrente à sobrecarga de treinamento. Com 15 anos de idade, eu tive que ficar parado praticamente 3, 4 semanas para me recuperar de uma lesão que, na verdade, era sobrecarga de treino. Então, assim, isso me fez pensar nos meus atletas de outra forma. Eu prefiro perder tempo prevenindo do que perder meu atleta mais para frente, em questões de lesões. Prefiro segurar, não quero ter um atleta campeão mundial júnior e não ser um campeão mundial adulto. Então, esse inverso que acontece muito, entendeu? A gente vê os meninos, no Catar, na China, tem uma menina que 18 anos é campeão mundial adulto. Excelente, é o que eles prezam lá, porém ela começou a fazer levantamento de peso com 6 anos. A gente pega um menino aqui com 14, quer se tornar campeão mundial aos 17, e aos 20 ele vai embora porque não consegue ser medalhista nem brasileiro. Acabou com caldo, né? Exato. O Paulo botou aqui, ó. Se tivesse que dividir em idades para aprendizado no LPO, seriam divisões de 7 a 9 anos, 10 a 13, 13 a 15. Então, vamos lá. Essa questão da divisão da idade, dependendo de quanto você começa. A gente teve no Festival da Mangueira, acho que tinha uma menina de 4, 5, se eu não me engano. E aí você consegue inserir ela com o pessoal de 6 anos, sem nenhum problema, porque é a mesma coisa, nada muda, ninguém pega carga, eles ficam perguntando toda hora, e quando eu pego a barra, tio? E quando eu pego a barra? Deixa eu pegar lá a barra tá no chão, às vezes não tem nem força para tirar a barra do chão, mas eu tiro um disco do chão, isso aí não tem nenhum problema. E dali você vai trabalhando. Eu falo da parte lúdica em relação às idades, quando eu falo que eu trabalho buscando uma técnica, mostrando eles o que são os movimentos do levantamento de peso em si, mas eles brincando. O agachar, que é uma coisa básica de uma criança, de ficar agachado várias horas ali, se deixarem eles, hoje em dia a gente não vê tanto, por causa da inatividade das crianças nas ruas, não tem brincadeiras, não tem, então a gente entra em outra discussão em relação a crianças. Mas a idade seria mais ou menos essa assim, Paulo. 6 a 9 anos, 10 anos eu encaixo para cima dos 13, porque 13 anos é a idade oficial de competição.
é quando eles podem competir a nível brasileiro, que seria o sub-15 e o sub-17. Então, ali encaixar de 10 a 15, também problema nenhum. Sendo que o menino de 15 anos já está visando a gente, né, visando, se for um caso específico de alto rendimento, visando ele tá brigando no Brasileiro Sub-17, ou próximo disso, ou num campeonato sul-americano, e por aí em diante. Então, hoje no Brasil, a gente não tem nenhum Sub-15 que esteja na seleção Sub-17. Então, o Brasil não tem, né, nem Campeonato Brasileiro Sub-15. Teve o meu menino daqui, ele tem 13 anos, o Bernardo, e ele competiu no Sub-17, foi vice-campeão brasileiro. Mas a gente está falando de um nível nacional. Quando eu pego o resultado dele e coloco lá no Sul-Americano, igual a gente foi na Argentina no final do ano, o filho do Guadamun veio na categoria 81, menino com 15 anos de idade, e fez um resultado parecido com o meu, se duvidar. Acho que fez 120 com 140. Então você fala, pô, esse menino com 15 fez isso? Será que o meu que tem 13 vai chegar nisso? A gente chegou nem no 100 de nada. Então, assim, tem uma cautela. Óbvio que o menino deve ter começado mais cedo, tem toda essa geração aí de esportistas, é um atleta equatoriano. E a gente tem que ter essa consciência aqui no Brasil de divisão, né? De não massacrar uma criança. É barra, pega a barra e levanta, pega a barra e levanta. Não. Eu uso até às vezes treino do CrossFit com eles, que eles gostam de gastar energia. A gente precisa gastar a energia deles de alguma forma e que seja algo direcionado. Então seria mais ou menos essa divisão, sim. Porque 15 anos, eles já estão competindo no 17. Então é uma outra visão já de competição, de tudo mais. 10, 13 anos ali, é aquele intervalo que a gente começa a querer botar ele para competir a outro nível, a um treinamento assim de 5 dias na semana, de conseguir ir lá, fazer uma parte lúdica, mas também fazer uma parte de preparação, uma parte de técnica, então tudo aí está englobado. Vai ler? Quer que eu leia? O quê? Pode ler. Vocês observam a mudança ou evolução dos treinos de crianças que ainda mantêm a rotina de brincadeiras de rua para crianças que ficam mais em casa? Com certeza. Não é porque eu trabalho na comunidade que eu não recebo gente de fora. A gente recebe gente de fora. E, assim, aqui na Vila Olímpica a gente tem uma grande vantagem, vamos dizer. Eu, como fui treinador de atletismo, eu tenho um grande contato com o pessoal do atletismo, tenho contato com a Ellen do basquete, e às vezes acontece de ter algum aluno lá que seja, assim, a expectativa deles que sejam bons ou fortes o suficiente, tem uma estatura de levantador de peso, e eles mandam para mim, ou eu vou lá e cato mesmo, e trago para mim. Foi o caso da Tayane, no caso, que ela era do atletismo, veio para o levantamento de peso e já é campeã sul-americana, aos 15 anos de idade. Então, assim, é um talento que a gente está lapidando, e é aquele negócio que eu falei de questão de ela chegou, já veio de outra modalidade, e é diferente do menino que não faz nada na rua, não faz nada em casa, ele às vezes só estuda, não participa de nenhuma atividade. Às vezes o polichinelo, que é o exercício básico de coordenação no levantamento de peso, e às vezes eu uso para eles também de agilidade, para poder acelerar eles um pouquinho e tudo mais, o menino não consegue. Às vezes fica com perna de tesoura, às vezes tem a descoordenação de braço e perna. Então, assim, eu começo sempre pelo básico. Se eu boto para fazer polichinelo, eu chego assim e falo, faz aí polichinelo. Aí a pessoa já começa a fazer, aí você fala assim, faz de tal forma. E não vai, óbvio que uma criança de 5, 6 anos, eles vão descoordenar tudo, mas você vai deixando. Aos poucos, aquilo ali vai ter que ser o natural dele, não vai ser você consertando eles, botando aquilo mecânico. Eles precisam também saber o que eles estão fazendo e deixar eles agirem normal. Então, a gente sente diferença sim, não só no treinamento dos meninos que chegam já preparados, como os meninos que brincam na rua, que jogam bola, para os meninos que não fazem absolutamente nada, as crianças. Eu fui sempre ativo. Então, para mim, é aquele negócio de... minha infância foi na roça, de subir árvore, de subir mato, de tudo. Então, para mim, quando eu entrei no esporte, eu era muito visual. Tudo que eu olho, eu copio. Então, para mim, é muito mais fácil, às vezes, assimilar as coisas. Agora, tem crianças que não. Então, a gente começa a ver essa diferença, essa lacuna, quando a gente fala que eu tenho 30 anos e uma criança hoje atual, dos anos 2000 para cá, que a gente chama da nova geração, né? É bem mais complicado, vamos dizer assim. É verdade. O Alex, eu estava me preparando para fazer a live com você, e aí eu comecei a pensar nas coisas que eu observo dentro do LPO, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque eu ainda não consigo entender.
Por exemplo, o Rio, a gente tem um trabalho desenvolvido pelo Dragos, pelo Saul, por você. E aí, se a gente comparar o trabalho de vocês, vai lá para o Maranhão, o Dudu e a Lívia conseguiram desenvolver um belo trabalho, muito similar ao seu, lá no Maranhão. Por que, por que não conseguem, não aparecem outros polos? Então, foi uma questão que a gente debateu na live com o Rafael também, e eu falei para ele que é uma ajuda que a gente necessita muito com o crescimento do CrossFit, principalmente. Os boxes já estão abertos, já estão ali, e muitas vezes perto de comunidades, e tem horários ociosos, todo mundo sabe, e poderiam estar ajudando a modalidade em relação a isso. Falta um pouco ainda de mão humana, de treinadores, de pessoas com aquela capacidade de pegar uma criança e falar assim, eu quero treinar essa criança aqui, eu vou fazer. Não por falta de vontade, mas por falta de comunicação ou falta de conhecimento do que fazer. Então eu pelo menos, nosso grupo inteiro, tenta sempre se comunicar. As pessoas que entram em contato comigo no Instagram, eu sempre falo. Hoje mesmo teve um menino perguntando para mim sobre vir treinar na Vila Olímpica. A gente sempre recebe, conhecer e tudo mais, e a gente espera que eles levem isso para fora. Então, essa questão do desenvolvimento lá do Dudu, que eu tive prazer de ir lá conhecer no Maranhão, foi uma questão de pessoas apaixonadas. O Dragos é apaixonado, eu sou apaixonado, o Saul sempre foi apaixonado por esportes e saiu do atletismo também para o levantamento de peso. E o Dudu também é apaixonado pelo levantamento de peso. Eu fiquei imensamente grato quando eu cheguei lá e tinha aquela quantidade de pessoas. As 13 horas foram super tranquilas. No outro dia eu acordei renovado. Ver crianças de 3, 4 anos levantando pesos, até com mais técnica do que muitos que eu treino, e ter essa questão da paixão. Mas eu acho que o CrossFit pode ajudar muito isso a gente. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Patrícia, né, que começou a desenvolver esse trabalho, levando muitas crianças também no levantamento de peso. E são crianças boas, crianças que são dedicadas, crianças que querem fazer aquilo. Então, eu acho que esse é o meu maior objetivo. Além de querer que dali de 1000 saia um campeão olímpico, que a gente pode ter, meu maior objetivo é oportunizar eles a isso, entendeu? A ser o levantador, de ter a disciplina, de se formar para a vida. E isso vai gerando isso. Eu vi lá isso no Maranhão também com o Dudu. Ele bota todo mundo em fileira, do menor até o maior, e os meninos ficam ali e obedecem ele. O Dudu é sargento, né? Aí obedece ele ou não, eu sou mais coisa assim, não, tá bom, o tio vai deixar. Então eu sou diferente, meu trabalho é diferente. Mas eles respeitam o Dudu e também os mesmos respeitam. Então, falta um pouquinho disso. A gente tem muita gente boa, muitas crianças boas que estão no CrossFit Kids, por exemplo. Eu cansei de trazer do CrossFit que eu trabalho menino para o festival, os meninos ali adorarem. Claro que não tem uma continuidade porque não tem um projeto. Acho que, cobrar um valor assim, só para poder manter aquilo ali, aquele horário, ou alguma coisa do tipo, seria válido para a gente, modalidade, né? Não só a gente, o pessoal da ginástica, o pessoal desenvolveu as crianças para tudo, porque o CrossFit é isso, desenvolver para tudo e também a gente conseguir tirar algumas coisas disso. Mas falta ainda um pouquinho, a gente está chegando, o número de federações é muito baixa que a gente tem no Brasil, isso influencia, porque não chega em todas as regiões, às vezes a gente está perdendo muito talento. A gente está vendo agora uma movimentação, principalmente dos cursos que estão saindo muito do Rio de Janeiro para fora, né, para outros estados, e está acabando levando esses atletas, esses estados a criar pessoas assim que gostam muito. O pessoal do CrossFit gosta muito de LPO. Então estão começando a criar esse negócio de eu quero treinar, mas também quero fazer uma federação. Eu quero ter aluno, eu quero ter atleta aqui, eu quero levar a Bahia para o mundo. E é mais ou menos isso. Acho que a minha paixão hoje pelo levantamento de peso, além de superar por eu não ter chegado numa Olimpíada, vamos dizer, é levar os meus alunos aonde eles não chegaram, porque eu me formei como pessoa, e graças ao esporte. E eles podem se formar também como que eles quiserem, aonde eles quiserem, ter a confiança que eles quiserem. Eu acho que isso falta muito na geração de hoje, a confiança, né? De eu posso fazer, eu vou fazer. E eu acho que o papel do treinador é justamente esse. E essa questão também dos polos, né? A gente não tem o estudantil funcionando no Brasil. Seria muito importante que, assim como o atletismo tem uma competição estudantil,
o levantamento de peso também estivesse dentro das escolas, como a China faz. Ah, a China é muito boa, eles são dopados. Não, eles trabalham com crianças desde os 4, 5 anos de idade, quando começa a educação física, com levantamento de peso, é uma modalidade olímpica. E, tipo assim, coletivo é muito bom, a gente precisa disso na primeira fase da infância, principalmente, o trabalho coletivo, mas a gente também precisa ver os atletas se desenvolvendo desde cedo, você conseguir acompanhar eles até o final de carreira, isso é muito importante. Assim como eu também não sei de tudo e busco sempre me aperfeiçoar com Dragos, com Saúl, buscar outras opiniões de outras pessoas também sem nenhum problema. Legal. Paulo falou que vai ter um polo lá em Niterói. Estamos de olho. Vai demorar um pouquinho, tá? Mas é exatamente isso, entendeu? As pessoas apaixonadas pelo LPO, se elas quiserem, eu não preciso de ter barra para começar a treinar crianças. Eu preciso ter um bastão que eles aprendam lá a fazer e levem ele num festivalzinho. Eu faço um festival. Assim que eu voltei de Belo Horizonte, que vim aqui para Mangueira, que a pessoa fala, Vila Olímpica da Mangueira, é uma referência. Porém, a gente tem todas as dificuldades de todos os projetos sociais. Nada muda para a gente. Então, assim, o material não é escasso para todo mundo. Às vezes a gente tem 4 barras para dividir para 20. Então, é aquele negócio, é filhinha para todo mundo. E isso é muito importante a gente também frisar, porque trabalha num centro gigantesco. Não, meu centro eu acho que é do tamanho da minha casa menor, se duvidar. Então, assim, não é algo grandioso, mas a gente consegue fazer esse trabalho muito bem feito, entendeu? Perfeito. De querer levar o menino. Bicudo botou aqui, sensacional, Tosi, você é um exemplo, orgulho ter você como treinador da turma 5. O Paulo botou esperando só a pandemia. E uma coisa que eu não entendo, assim, até hoje ninguém conseguiu me explicar, mas o CrossFit abre de manhã e abre à noite e fica fechado, né? E se você falou, você pode cobrar uma taxa simbólica, você trabalha num volume com os alunos 1 hora, 2 vezes ao dia ali. Se você calcular, dá um preço de um personal bem remunerado 2 vezes na semana, né? Sim, porque exatamente esse interesse. E muitas pessoas que trabalham em boxe de CrossFit, a gente já recebeu no curso, principalmente de LPO, seja ele nível 1, nível 2, formação de treinadores. A gente teve muitos que saíram, o Caio foi um deles lá em Niterói, trouxe meninos espetaculares no Festival da Mangueira. Acho que é um trabalho que ele deveria, inclusive, continuar. Eu fico correndo atrás dele todo ano. Acho que são uns meninos espetaculares. Eu sei que são voltados e estão na onda do CrossFit, mas é uma oportunidade. O Malheiro já competiu também no levantamento de peso, tentou vagas em competições internacionais, e é um menino novo ainda, ele não tem nem 20 anos de idade, e o Brasil precisa se mostrar, principalmente nas categorias de base. A gente tem campeão mundial já na categoria de base, que é as meninas lá do Saúl, a Aline Facioli, a Emily, a primeira medalhista do Brasil em campeonato mundial. Então a gente tem uma questão assim muito forte nessa base, a gente precisa disso. Eu conversando com a Liliane, a gente estava fazendo uma lista de quantos atletas sub-15 a gente tinha. Tipo, no masculino a gente não consegue chegar a fechar 10, porque tá muito difícil. A gente não tem. E a gente está fazendo uma pressão gigante para a gente voltar a ter os campeonatos sub-15, porque os índices de sub-17 são altos para meninos de 13 anos. Eles não vão chegar no mesmo nível. E a gente, às vezes, tem que forçar uma coisa que não vai dar. E, às vezes, desmotiva o menino. A gente já sabe que é numa idade que quer competir, quando gosta muito. Então, esse negócio que a gente busca, né? De querer sempre evoluir. É difícil entrar no parâmetro que a gente fala de estudantil hoje, e principalmente universitário. A gente tem mundial universitário de levantamento de peso, na universidade tem, mas não temos uma seletiva brasileira de levantamento de peso. Então, assim, falta um pouquinho isso. Então, os atletas também precisam dessa motivação, saber que eles são importantes. É uma modalidade que, querendo ou não, pode render ao país muitas medalhas olímpicas. Hoje são 14 em jogos. E se você dividir por categoria, você ganha mais do que outro esporte. Por exemplo, no vôlei, você ganha uma medalha. E se você dividir o LPO, você ganha várias medalhas. Eu falo assim, eu dou um exemplo para as pessoas. O Fernando Reis, eu conheci o levantamento de peso num evento que teve em Copacabana, com modalidades que não eram vistas no Brasil. Boxe, esgrima, levantamento de peso, karatê, e tinha mais, e a Mangueira levou a gente para lá.
E quem estava demonstrando, eu tinha 12 anos de idade. E quem estava demonstrando os movimentos de levantamento de peso já era o Fernando Reis. Na época eu não sabia quem era, eu era de uma outra modalidade que não sabia quem era Fernando Reis, e até porque no levantamento de peso não era nem visto no Brasil. E o Fernando Reis é um atleta que não teve medalha de campeonato mundial júnior, mas hoje ele se figura entre os melhores do mundo, entre os 5 melhores, que não é pouca coisa, no campeonato mundial. E chega nos Jogos Olímpicos também com as mesmas condições. Então a gente vê o trabalho que foi feito com o Fernando. Ele começou muito cedo. Se com 9 anos ele é mais novo que eu. Eu conheci ele lá demonstrando já o levantamento, ele começou bem mais cedo. Algumas pessoas já falaram para mim 9 anos, 10 anos. E então isso condiz que quanto mais cedo a gente começa, mais a gente vai ter uma evolução. E foi o que ele teve e que ele leva até hoje. Ele quase beliscou uma medalha mundial lá nos Estados Unidos, né? Sim, para mim ele é um exemplo de formação, entendeu? De atleta. De base até a fase adulta. Não precisou ganhar medalhas e provar o teu valor em mundiais júnior, mas porém ele chegou ao adulto mostrando que ele é um dos melhores do mundo e treina até hoje para isso. Ele é incansável, vai conseguir uma medalha olímpica até o último instante dele. Então, é esse desejo que a gente tem. E ele teve bons treinadores também, então... Também, né? Isso é verdade. Paulo fez uma observação assim, acho que o cross ajudou muito, mas penso que falta uma escolinha específica na modalidade. Bicudo concordou. Foi isso que a gente falou da corrida na terça-feira, né? O que falta para encaixar a corrida dentro do um skill, dentro de alguma coisa, dentro do box, entendeu? Porque não tem um específico disso. Tem específico de barra, tem específico de argola, específico de LPO, mas não tem específico de corrida. Então a gente fala a mesma coisa do LPO, que não tem algo específico que tipo trabalhe com iniciantes, crianças, que hoje eu atendo muita gente de CrossFit que vem para aprender o movimento, aprender técnica e levar para o teu boxe ou levar para a tua competição, que às vezes são muitos atletas que chegam frustrados na competição, não conseguem bater PR porque não tem um planejamento de treino. Então a gente no curso de formação a gente faz lá fala de tudo, inclusive de formação, eles treinam principalmente e sentem um pouquinho mais do que a gente passa, entendeu? Que é aquele negócio, eu não preciso ser atleta para poder ser um treinador. A gente teve agora no festival várias pessoas, o Luiz, o Lapor, trazendo a filha dele, e teve um monte de gente, então, dentro de casa mesmo, eu comecei no esporte dentro de casa, então, vieram, me chamaram, eu fui, entendeu? Então, dentro de casa a gente consegue ter esse desenvolvimento todo. Isso é perfeito que você falou. E aí, voltando um pouquinho àquele assunto, aqui no Brasil, a gente, em vários esportes, não é só no LPO, os treinadores, eles pegam um caldo, esmagam na fase lá de sub-15, sub-17, e aí, que é muito comum, o atleta some, né? No adulto, né? Que é o importante para o esporte, né? O que você pode recomendar pra gente não fazer isso, né? Então, eu volto na questão. Quando eu fiz o curso da ODEPA, né, de treinador nível pan-americano, na verdade, que veio o equatoriano fazer o curso aqui pra gente, ele deixou bem claro que são crianças. Você precisa tratar eles como crianças. Eles precisam ser lúdicos para que você tenha confiança dele e tenha um excelente atleta. Então, essa frase é gigantesca quando você sai da iniciação e você começa a desenvolver seu atleta. Quando eu vejo que o atleta não está se adaptando ou não está conseguindo mais evoluir porque está tendo dificuldade, é muita carga já muito em cima, eu prefiro reduzir, eu prefiro recuar, eu prefiro recomeçar do que continuar. Então eu prefiro perder 3, 6 meses de treino do que perder ele por 3, 6 anos. Então é aquela negócio da formação. Eu não vou fazer um atleta olímpico em 2 anos, eu preciso de no mínimo 8 anos após a formação dele, então a gente começa aí. Um atleta começa com 13 anos a competir oficialmente. 8 anos para ele chegar a uma Olimpíada, então eu preciso disso. Isso é uma discussão gigantesca, porque a gente sabe que os professores sofrem uma pressão para poder manter seus empregos no alto rendimento. Eu trabalhei só com alto rendimento em Belo Horizonte e sei como que é isso. Você ter que ser cobrado por medalhas o tempo inteiro e ao mesmo tempo você sabendo que não pode perder aquele menino. Então eu consegui achar um eixo ali entre o prevenir
o lúdico e o alto rendimento. Então, é o triângulo que geralmente eu trabalho com os meus alunos desde cedo. Eu acho que todo mundo tem que brincar para poder se satisfazer, para poder entender aquilo. Então, é muito importante isso. E nessa fase, principalmente. Não é porque chegou a 13 anos agora, você é um atleta a nível nacional. Você precisa fazer. Não, ele precisa continuar ainda desenvolvendo muitas habilidades que ele ainda não está formado. Coordenação. A gente pega um menino lá mais novo, ele não consegue nem fazer o terra, por exemplo, batendo os dois lados juntos. Ele bate um lado, bate o outro e não consegue fazer. A gente sabe que aquilo dali não é coordenação. Ele está fazendo perfeitamente. Olha lá, levantou 50 quilos. Não, não é. A gente sabe que ele tem ainda que saber direção, sentido, entender. Tem muitos atletas meus novos que eu falo assim, olha o tornozelo. Você não sabem nem onde fica o tornozelo. O cotovelo, muito menos. Então, tipo assim, a linguagem que a gente tem com os nossos atletas também influencia. E essa questão de vou forçar meu aluno porque eu preciso mostrar meu trabalho. Eu preciso dizer à confederação ou ao Brasil inteiro que eu tenho um campeão mundial com 13 anos de idade. Não, eu não tenho que ter um campeão mundial com 13 anos de idade. O Brasil está querendo, lá nos Jogos de Paris, 2024, não sei nem, a gente não sabe nem quando vai ser, o atleta que foi campeão júnior, ou era a grande promessa, ser campeão mundial adulto. Entendeu? Aconteceu, acho que no atletismo com a Keila Costa, que foi campeão medalhista júnior, ele também foi medalhista no adulto. Então, a gente não vê muito. No levantamento de peso teve já um estudo, inclusive, sobre isso, de quantos medalhistas tivemos do júnior e passaram para o adulto. A China fica de fora porque a China quase não participa com a equipe de júnior. Então, assim, a gente quase não vê um campeão mundial júnior e adulto da China, mas eles treinam desde cedo. Então, a gente tem essa diferença, assim. Legal, interessante isso. E, Tosi, eu vou trabalhar dos 10 aos 15 anos. Quais as valências são ideais assim, para eu desenvolver com o meu adolescente? Equilíbrio, velocidade, flexibilidade, coordenação em todas as fases. É muito importante. Óbvio que umas coordenações finas, outras mais complexas. E acho que é o básico assim para todo mundo. Deixa eu só botar aqui, tá? Caiu? Que é o básico para todo mundo. Não, a bateria. É o básico para todo mundo, assim, em relação a desenvolvimento do atleta em si. Porque a gente precisa trabalhar o que o levantamento de peso pede. Mas levantamento de peso não é força? Não, levantamento de peso não é só força. É bem pouco. Assim, os atletas, quando tem muita explosão, conseguem trabalhar muito bem isso, eles conseguem desenvolver um bom levantamento de peso. Eu sempre falei, eu fui um menino que era dedicado, tem um movimento muito bom, o atletismo me deu uma base muito boa, sou um atleta explosivo. Quando eu não trabalho em velocidade, para mim fica muito difícil, porque o nível de força em relação aos meus concorrentes é bem mais baixo. Eu nunca fui um atleta de força, fui um atleta de explosão, então para mim a gente tem essa diferença. E esses meninos aí, 15 anos, a gente bota aí, óbvio que a gente tem parte técnica, óbvio que a gente começa a trabalhar a parte de força, é muito importante, principalmente, porque é a parte que eles começam a ter a maturação deles, e é o nível onde eles alcançam um nível de força maior, e a gente precisa desenvolver. Mas outras habilidades também a gente precisa manter desde a idade da primeira infância, que começa o levantamento de peso, até a formação dele. Acho que o atleta tem que se manter ativo para poder chegar a 36 anos levantando o peso que o mundo levanta, e é possível. Ele teve um trabalho muito bom e muito ali planejado para chegar, né? E tem valências físicas suficientes para poder chegar. É óbvio que a gente chega igual uma fase que a gente tem a Jaqueline, hoje indo para terceira Olimpíada, quarta, Rio, Londres e Japão. E vai para Tóquio. Tentando a quarta Olimpíada. Começou muito cedo, a Jaqueline começou ainda era uma atleta júnior, e hoje ela tem uma manutenção de força, que a gente fala assim, como ela consegue chegar a mais de 30 anos de idade, levantar o mesmo peso que ela tem na vida como atleta, ou até superar o que ela já fez. Então, aconteceu muito esse estalo comigo quando eu parei de treinar atletismo.
e já era mais velho, mas mesmo treinando só levantando de peso, eu melhorei minhas marcas no atletismo. Ou quando eu cheguei ano passado no Campeonato Brasileiro, depois de 1 trilhão de lesões, e fiz a melhor marca que eu tenho do arranco dentro de 5 anos. Então, assim, às vezes a gente às vezes duvida, mas é aquele negócio. O Dragos tem um planejamento muito bom e consegue cuidar muito bem dos atletas. Ele vem desenvolvendo agora também com os atletas júnior um trabalho excepcional de iniciação esportiva. Ele foi na Colômbia com os meninos no pré-olímpico e voltou com uma outra ideia de que ele precisa fazer aquela preparação. Viu os meninos fazendo 30 minutos de atividade física lá, de preparação física. Era burpee, era saltos, e isso é muito importante no levantador de peso também. Essa questão de transferência do que eu uso na minha preparação física para os meus movimentos. Além de técnica, preciso preparar esse menino para tudo, né? Uhum. O Sérgio perguntou aqui, como citado, a parte educacional tem alguma estatística como melhora de escolar e familiar? Sim, com certeza. Vou dar um exemplo da Tayane, porque é uma menina que veio de uma comunidade, ela mora no Morro da Mangueira, e quando ela chegou, ela era a menina mais revoltada que eu tinha aqui. Assim, me responder na frente de todo mundo, sem nem pensar duas vezes. E eu sou de uma geração que eu tinha todo o respeito com o meu treinador, como eu tinha com meus pais dentro de casa. E a gente fala da nova geração que eles têm a resposta para tudo na ponta da língua, sem pensar duas vezes, em desafiar qualquer um. Então ela chegou com isso, mas era uma carga emocional. Ia mal na escola, a gente só fixando aqui na Vila Olímpica, para poder manter dentro do projeto. Ele não pode ter mais do que 3 notas vermelhas, ou pelo menos recuperar essas notas no meio do ano. Então, para mim não importa ser o campeão mundial, ou a medalhista sul-americana que ela é agora, e não ter um desenvolvimento educacional muito bom. Então, a gente vê que depois que ela começou a fazer levantamento de peso, depois que ela começou a ter disciplina, depois que ela conversou comigo, que a gente soube de toda a história dela, a gente teve, com certeza, uma mudança gigantesca, tanto na escola, que ela estuda hoje, ela é bolsista numa escola particular que é o Centro Educacional Santa Mônica, através do esporte, e tanto em casa. Acho que a família dela entendeu o valor dela, entendeu que ela é uma criança, entendeu que ela com 13, 14 anos, como ela iniciou com a gente, ela não era dona da casa, ela não precisava tomar conta da casa, ela precisava se divertir, brincar, e o desejo dela sempre foi mostrar para a família que aquilo dali ia dar o futuro dela. E a família queria provar o contrário. Então, assim, é gratificante para mim, porque acho que é um dos meus objetivos gigantes, assim, de ter atletas quando saem do levantamento de peso ou saíram do atletismo e hoje viram para mim, são meus amigos, às vezes até amigos de profissão, se formarem em educação física pelo grande exemplo que eles tiveram de treinadores e outras coisas, e ter essa questão da educação, né? do atleta, de ter que se comportar, de ter que ter uma disciplina, de viver com outras pessoas. Acho que quando ela foi para o Sul-Americano, que a gente fala para ela, não, você é outro nível, você é um nível internacional, você tem que acreditar nisso. E quando ela chega no Sul-Americano, ela é campeã sul-americana, ela volta com outra atitude ano passado. Não que antes ela fosse ruim, ela era só ruim no início. Depois ela ficou boa, a escola melhorou, tipo, qualquer coisa que ameaça ela ficar fora do levantamento de peso, ela hoje ela omite, ela não quer ficar de fora de jeito nenhum, de nada. Pode estar com febre, ela quer competir com febre, mas se você perguntar para ela, ela fala que não tá, entendeu? Então você tem que ficar de olho também nisso, porque é bom, porque você vê interesse dela que ela não tinha, mas é ruim, porque você pode estar botando ela em risco em alguma competição que ela não está te falando que ela está realmente sentindo. Então, assim como comigo também aconteceu, quando minha mãe falava, você não vai para o atletismo enquanto você não melhorar essa nota, você vai estudar. Eu estudava igual um condenado, então para mim era assim, eu precisava ter nota para poder chegar onde eu queria, que era lá no atletismo. Então isso é importante, e eu cobro também, eu acho que é importante a gente como treinador cobrar, fazer o menino parar de estudar não é válido, a gente está no Brasil, a gente não está no resto do mundo, e quando acabar os 36, chegar aos 30, 35 anos, vai ter uma medalha mundial que ninguém vai lembrar, talvez. Às vezes uma modalidade que ainda não está com desenvolvimento total, né, no país. E não vai ter dinheiro. Isso aí não importa. Eles não são jogadores de futebol, eles não são da NBA,
São outros esportes olímpicos, bem à parte, que não vai ter um patrocínio de US$ 1 milhão para sustentar eles levantando É peso. Entendeu? verdade. Não, e outra coisa, né? Eu tava assistindo um vídeo esperando começar a nossa live. E aí, como é importante, a gente nunca vai saber o que a pessoa sente, né? Mas a gente pode sintonizar aquilo, né? E ela ter conquistado, ter evoluído, também mexe na autoestima, né? Ela fazer parte de algo e acreditar nela, né? O público que você atende, né? A maioria bem evidente na pandemia aí, é uma parte da sociedade, né? Que a gente que negligenciada, né? As crianças, tal, a Sim, comunidade. é aquele negócio, eu não consigo dispensar o pior atleta. Eu não consigo dispensar a pior pessoa. Eu acho que eu me sentiria até um pouco mais culpado em estar liberando uma pessoa para a rua ou para o mundo que não fosse para poder fazer algo muito importante. Eu sempre falei para os meus alunos que você vai sair do esporte, vai fazer o quê? Ah, vou fazer um curso profissionalizante. Beleza, mas se você não estiver fazendo, você volta. E eu já fiz isso com vários que começou a fazer o curso, pararam de fazer o curso e voltaram. Então, assim, eu falei assim, você vai voltar a treinar, não tem nada para fazer, vai voltar sim. Então, é muito importante isso, essa autoestima do... O passarinho tá gritando. Essa A gente tá em autoestima casa. do... essa Então, autoestima do atleta, né? De a gente proporcionar a vivência ao esporte, proporcionar a viver algo que ele vai passar pela vida e não algo que ele só vai usar ali dentro do esporte. Acabou aqui, eu tô indo embora, eu vou fazer outra coisa. Então assim, conhecer o atleta e você ter essa noção, né, é muito importante. O conversar também é importante, que às vezes a revolta dela é uma carga emocional dela, não é algo que eu passei e às vezes que só ela sente, é aquela mesma coisa. Ninguém sente o que eu sinto, ninguém sente a dor que eu tenho. Então, assim, é muito difícil você mensurar alguma coisa do tipo, entendeu? é legal. O Paulo fez vários relatos aqui. O treino traz disciplina para a criança que acaba transferindo para outras áreas da vida, inclusive o estudo, principalmente se tiver o treinador que cobra isso. Dragos sempre falou que também é parte importante do treinador pensar no futuro do atleta e também fora no esporte. A vida após alto rendimento. Exato, é o que a gente tem de exemplo hoje, né? O passarinho da Fernanda está respondendo lá. É o que a gente passa hoje, né? A gente da formação, né, de treinadores que compõe a Liliane, a Jaqueline, entre outros atletas que passaram pelo Dragos. Eu passei também, sou hoje atleta do Dragos. E, assim, a gente sempre teve esse incentivo de vai fazer a faculdade, assim como ele faz com os outros meninos mais novos. Vai fazer a escola, ele já cansou de pagar a escola e tudo mais. A gente, como treinador, a gente não perde dinheiro. A gente investe dinheiro no que a gente acha que vai dar futuro. Perfeito. Então, assim, eu cansei de falar, quando eu era treinador do atletismo, eu ainda era atleta do levantamento de peso, eu gastei R$ 11.000 da minha bolsa, atleta que eu ganhava ganhando minha competição de levantamento de peso, levando meus atletas para competir em São Paulo, quando eles não tinham condições para competir no Rio de Janeiro ou ter dinheiro para viajar. Eu falo, caraca, poderia estar rico hoje. R$ 22.000 que eu perdi 2 anos seguidos gastando dinheiro. Cara, isso, assim, é uma maior satisfação. Hoje não me falta. Na verdade, eu tenho uma retribuição gigantesca. Porque hoje eu tenho vários alunos que são formados em educação física e em outras coisas que rodam o mundo. O que você ganhou foi muito mais do que R$ 11.000, né, Alex? Muito mais, muito. Alex, uma coisa que eu vejo, assim, o voo solo de vocês, treinadores ativos, né? Se você tivesse que buscar outro profissional que pudesse ajudar você a atuar como treinador, um profissional, qual que você acha que falta para você hoje? Eu sei que faltam vários, mas se tivesse que escolher um. Eu poderia fazer uma lista, mas eu só faço um. Eu, Alex, por acreditar muito, eu acho que o psicólogo, para mim, principalmente esportivo, é de extrema importância. Eu acho que eu conheci isso quando eu tive a oportunidade de ter várias pessoas me auxiliando. Eu tive a psicologia como auxílio em Belo Horizonte. E eu acho que, tipo assim, para mim, foi uma descoberta gigantesca.
Eu não tive essa oportunidade como atleta de ter um mentor, de ter um psicólogo que me ensinasse, eu ensinasse aos meus alunos que antes dele pensar no resultado, ele precisa planejar o caminho dele. Então, assim, isso, quando ele falou essa frase para todos os meus atletas lá em BH, foi uma frase que eu anotei dentro do meu planejamento e todos os anos, quando eu ia planejar, eu olhava aquela frase e falava assim: eu não preciso pensar no resultado dele, eu preciso pensar em como ele vai chegar nesse resultado, em qual vai ser o caminho, dia após dia. E é essa daí a questão da iniciação esportiva, né, que é uma coisa, e inserir o esporte, entendeu? Inserir a criança no esporte. Inserir a criança no esporte, ela fazer de tudo. É você trabalhar. Eu sou treinador de levantamento de peso, mas ela vai jogar basquete. Mas ela vai fazer atletismo, mas ela vai nadar. No dia que eu puder botar ela na piscina, ela vai fazer o que ela quiser e vai continuar na minha aula, normalmente. Agora, iniciação esportiva é quando você começa a levar o menino para poder outras valências para ir para o esporte de fato, em competição, em outras coisas. Eu acho válido quando a gente bota as criancinhas lá, 4 anos, e faz aquele festival, elas ficam alegres, é muito importante, porque a gente está falando de esportes olímpicos que têm características competitivas. E que criança não tem característica competitiva hoje? Ela briga pelo brinquedo, ela briga por um monte de coisa. Então a gente tem esse caráter já assim de alguns ser muito competitivos, outros serem mais aquados. E acho que o psicólogo ajuda muito nisso. Esportivo, quando entende de esporte é muito melhor, óbvio. É igual a questão da fisioterapia. Quando a gente tem uma pessoa que é formada em fisioterapia, mas ela faz a modalidade, pratica a modalidade que você executa, ela entende tudo que você sente. A mesma coisa acontece com o psicólogo. Isso é interessante que aconteceu muito no CrossFit, né? Muitos fisioterapeutas se destacaram tanto no CrossFit porque eles são praticantes de CrossFit. Sim, exatamente. E, tipo assim, acabam entendendo de tudo, porque entendem um pouco do LPO. Pô, mas tô sentindo uma dor no meu ombro e tal. Ah, já senti isso aí também. Lá em BH, a fisioterapeuta que me atendia, ela era sedentária, não fazia nada, magrinha e tal, e ela falou assim, eu vou ter que começar a treinar. Ela sofreu no início, mas, tipo assim, ela cuidava de mim como se ela estivesse cuidando dela, porque ela sabia todas as dores que eu sentia e como sentia, entendeu? E foi o melhor ano da minha vida, é muito importante, a gente vê que, tipo, várias áreas, a gente sozinho, voo solo, igual você falou, a gente não consegue chegar muito longe, né? A gente precisa sempre de alguém, buscar alguém. Óbvio que hoje é muito difícil eu conseguir, por exemplo, ter um menino que eu acho que é um talento e conseguir um patrocínio. Pô, preciso de ajuda para esse menino. A gente não tem dinheiro, ele também não vai ter, porque a gente passa por isso. Para tirar um passaporte para viajar, a gente precisa ou pedir ajuda do clube, quando o clube não pode pedir ajuda da família inteira, ou se não fazer uma vaquinha, e por aí em diante. Então é bem complexo isso tudo. Mas eu sou muito adepto da psicologia do esporte. Acho que isso acaba entendendo um pouco mais a vivência do atleta com a modalidade. Eu vi uma vez um programa da NFL e era uma psicóloga brasileira que desenvolvia esse programa. Eles pegavam todos os atletas da NFL e disponibilizavam coaches e psicólogos e falavam, olha, você vai ter 8 Ô, Wellington, fica quieto. 8 a 10 anos de carreira, bem mais curto do que o LPO, né, se você conseguir estender. E aí, o que vai ser da tua vida depois? Então, ensinava ele a planejar a vida como atleta e a vida pós-carreira. Isso era muito importante. Hoje tem um programa no Comitê Olímpico que trata dos atletas, essa transição de atleta para pós, né? A Liliane acabou fazendo, né? Esse curso lá. E é interessante, porque, por exemplo, eu estou me aposentando, eu decidi me aposentar em 2017, por questão de lesão, porém, depois eu falei assim, eu acho que eu posso voltar sim. Muitas pessoas me apoiaram, e eu voltei. A gente não consegue parar de treinar, isso é fato. A gente consegue em ativo. Mas me faltou alguma coisa que, tipo assim, me decidisse de fato. Você não vai ser mais atleta, você vai ser treinador. Você tem que botar isso na tua cabeça. E eu acho que eu tive que fazer isso sozinho, entendeu? Eu não tive uma direção. Porém, eu demorei muito para fazer isso. Poderia ser treinador bem mais cedo, isso aí é fato. Mas eu demorei um pouquinho. Hoje, com 30 anos de idade, com o nível que eu cheguei de conseguir recrutar atletas novos, de fornecer esses atletas ao levantamento de peso brasileiro, internacional e por aí em diante,
me faz pensar que, eu tô no caminho certo. É isso, parei de ser atleta. Eu não quero mais sentir tanta dor, eu não quero chegar no meu limite, eu não quero ultrapassar meu limite. Eu quero que, tipo, eu sei o que meus atletas vão sentir e eu sei muito bem aonde eu posso chegar, entendeu? Então, é assim, eu ainda estou aprendendo muito em relação à idade de treinador, eu ainda sou muito novo. Tá com Surge várias 28, né? dúvidas. 27 ou 28? 30. 30, meu filho, 30? 28. Só tem cara de novo. Pô, eu jurava, eu falei com a Levi, ele tem 28, 27, né, Levi? Tem 30, faço 31 esse ano. Fui longe, eu até falei, brinquei que eu só ia parar de fazer levantamento de peso depois que eu passasse da idade da Eliane, que já tem 35, 36 anos, já tá aí subindo. Falei assim, não dá não. Até o Figueroa já parou com 36, então acho que para mim já deu. Mas é questão de paixão, sabe, me faz muito bem saber que eu posso levar alguém a um patamar superior ao que eu fui. Eu falo para eles, eu quero que vocês me superem, eu não quero que vocês se igualem a mim. Eu sou exemplo, eu treino com eles. Às vezes, quando eu falho lá no treino, eles ficam, olha, errou. É tipo assim, parece algo surreal que o treinador errou e eu não posso errar. Então, tipo assim, eles sabem onde eles podem errar, o que eles erram, o que não erram. E eu sou Aí, muito certo hoje o disso. LPO é tão refinado, né, que a gente tem que. A gente erra sempre, né? Não tem um treino perfeito, Exato. né? As pessoas falam assim, caraca, foi lá e errou 3 tentativas, mas olha, eu fiz 1 milhão durante o ano inteiro, mas cheguei aqui e errei 3, entendeu? Então é assim, é desumano, mas a gente treina muito para poder não errar. A gente treina muito para poder manter sempre o controle do que a gente está fazendo. E essa é a importância de questão de, quando eu boto carga para o meu aluno? Eu não coloco carga para o meu aluno novo, sabe? Quando eu vou levar para as competições, mas como é que você sabe quando ele vai levantar na competição? Não sei. Eu sei que ele treinou lá com a barra, sabe fazer um arranco, sabe fazer um arremesso. Isso eu sei. Se ele vai chegar na competição, vai fazer 16, 17, 18, ou se ele vai fazer 30, para mim não vai fazer diferença. Para ele, pro aluno, se ele levantar as 3 barras, não tomar nenhum vermelho, ele vai ficar felizão, entendeu? Mas se ele tomar um vermelho, ele vem, ai, professor, aí já mostra, já chora. Aí eu errei, pelo amor de Deus. Não acontece só com os novinhos. Com 10, 11 anos que já são querem ser donos de si, hoje, eles choram, entendeu? Ai, não consigo. Ai, não vai dar. Então, assim, lidar com as emoções dos mais novos, saber aonde incrementar carga ou não. Eu começo a botar carga depois dos 10 anos, mas tipo assim, uma vez. Vamos fazer um terra. Vai tirar a barra do chão, subir. Ele já tem o desenvolvimento do movimento, já sabe o que ele faz, já sabe como fazer, que é muito importante, o atleta saber o porquê e como fazer. Né? Aí a gente consegue aí ter crescer essa carga. A mesma coisa quando eu levanto 101 quilos hoje, e amanhã eu quero trabalhar com a carga de 101 quilos. Pô, eu levantei 101 quilos uma vez. Como que amanhã eu vou trabalhar com 101 quilos? É Não impossível. dá, É pesado. Não dá, entendeu? não É a dá. mesma coisa que acontece com as crianças. E outra coisa, Alex, como o índice de lesão é muito pequeno, né, no LPO, específico, né, que você veio do atletismo, né, Sim, sim, sim. Lili, Jaque, vieram do atletismo, mas o atleta específico mesmo que cria do LPO é isso aqui, ó, né? Bem pouco. Quando bem cuidado, porque não é uma função só do treinador. A gente não pode jogar a culpa só no treinador de iniciação ou só no treinador do alto rendimento. A gente também tem a questão do atleta quando se cuida, o atleta quando se dedica a cuidar do próprio corpo, que é o instrumento de trabalho dele. Então é o que eu repito todos os dias para eles. Se vocês não cuidarem do próprio corpo, se vocês não dormirem bem, se vocês não se alimentarem bem, se vocês não alongarem, se vocês não botarem a máquina de vocês para funcionar em perfeito estado, vocês não vão sobreviver. É isso que vai acontecer. Então, assim, hoje as pessoas me perguntam muito: caraca, teu joelho deve doer muito. Meu Deus, olha quanto peso. Mas as suas costas, meu Deus, eu nunca tive problema na lombar. Eu acho que eu vim com várias micro lesões, que era o que mais me incomodava. Nunca tive lesões muito extensas, que eu ficasse muito tempo parado. Acho que a pior lesão que eu tive na minha carreira de atleta com levantamento de peso foi o estiramento que eu tive no cotovelo, que me tirou do Campeonato Brasileiro à véspera do Campeonato Brasileiro e me doeu muito porque eu sou muito competitivo, amo competir, porém tive que ficar de fora. E assim, mostrar para meus atletas que quando a gente não consegue, eu tentei de todas as formas, vou dizer, não vou mentir, tentei mudar minha pegada, tentei levantar, porém a carga que eu precisava levantar, eu não ia conseguir.
Então, para mim, não era válido. Eu esperei um ano, vim no Brasileiro do ano passado e consegui ficar entre os 3 melhores de novo. Então, assim, esse cuidado de lesão, cuidado de prevenir, aquela questão que eu falei, eu quero que ele brinque, mas eu quero que ele se previna, mas também eu quero que ele chegue no alto rendimento. Então, tem uma base para isso. Então, assim, eu cuido muito disso, de prevenir, de lesão, de quando o menino tem um desvio, tem mais força de um lado que o outro. Nosso tempo acabou. Passou muito Olha, rápido. agradeço muito. Foi muito gostoso, né? Vamos ver se a gente consegue arrumar outro horário aí. A gente vai ter que fazer a iniciação no nível 2. Nível 2. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Amanhã a gente tem Happy Hour com a Liliane Menezes, 8 horas da noite. Fala pra ela que não é pra beber. É meio difícil.